A Bíblia pode ser vista como um manual de instrução da vida porque oferece princípios, sabedoria e diretrizes que ajudam as pessoas a viver de maneira alinhada com o propósito de Deus e a enfrentar os desafios da vida. Ela é mais do que um livro religioso. É uma fonte de orientação que nos ensina como viver de forma íntegra, sábia, justa e cheia de amor. Aqui estão algumas razões pelas quais a Bíblia é considerada um manual de instrução da vida. 1. Direção para a vida. A Bíblia fornece orientação para todas as áreas da vida humana, desde as questões mais práticas até as espirituais. Ela nos ensina como lidar com relações interpessoais, como administrar nossas finanças, como tomar decisões sábias, como lidar com o sofrimento, como cultivar o perdão e como viver com propósito. Em Salmo 119, 105, é dito: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho, guiando-nos por meio das incertezas da vida. 2. Sabedoria e conhecimento. A Bíblia está repleta de sabedoria prática, oferecida por pessoas que viveram antes de nós e enfrentaram situações similares. Provérbios é um exemplo de um livro cheio de conselhos práticos sobre como viver de maneira sábia e prudente. Em Provérbios 3, 5, 6, encontramos um conselho importante: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A Bíblia também aborda questões profundas, como o propósito de vida, o significado do sofrimento e o que realmente importa na vida. Ela oferece uma perspectiva eterna sobre as questões temporais da vida. 3. Respostas para o sofrimento e desafios. A Bíblia não é um livro que ignora a realidade da dor, do sofrimento e das dificuldades da vida. Pelo contrário, ela aborda diretamente essas questões e oferece conforto e esperança. Em Romanos 8, 28, lemos: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo em meio ao sofrimento, a Bíblia nos ensina que Deus pode usar essas situações para nosso bem e para o seu propósito maior. Além disso, a Bíblia nos oferece exemplos de personagens que enfrentaram desafios imensos, como Jó, que perdeu tudo, mas manteve sua fé em Deus, ou Davi, que enfrentou perseguições e batalhas, mas encontrou em Deus sua força e refúgio. 4. Instrução sobre moralidade e ética. A Bíblia ensina um padrão de moralidade e ética que vai além das normas culturais e temporais. Ela nos desafia a viver de maneira justa, honesta e amorosa, mesmo quando isso não é fácil ou popular. Em Mateus 22, 37 e 39, Jesus resumiu os princípios mais importantes da lei de Deus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos são um guia fundamental para a maneira como devemos tratar a Deus e aos outros. Além disso, a Bíblia aborda questões como honestidade, perdão, compaixão, paciência e justiça, todos aspectos importantes para viver de forma ética e moralmente correta. 5. Ensino sobre relacionamentos. A Bíblia dedica bastante atenção aos relacionamentos humanos. Ela nos ensina como devemos nos relacionar com Deus, com os outros e com nós mesmos. Há instruções sobre como viver em harmonia com a família, como ser um bom amigo, como respeitar as autoridades e como lidar com conflitos. Em Efésios 5, 22, 33, Paulo ensina sobre o casamento, destacando a importância do amor e do respeito mútuo entre marido e esposa, com Cristo como modelo de amor sacrificial. Em Filipenses 2, 3, 4, somos instruídos a não fazer nada por interesse egoísta ou vaidade, mas por humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Além disso, a Bíblia nos ensina sobre a importância da comunidade cristã e de como devemos apoiar uns aos outros, como em Hebreus 10, 24, 25, que diz: consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros.
6. A Bíblia nos ensina a orar e a confiar em Deus. A oração é uma parte fundamental da vida cristã, e a Bíblia nos ensina como orar e como confiar em Deus. Em Filipenses 4, 6, 7, somos instruídos a não nos preocuparmos com nada, mas a levar tudo a Deus em oração. Isso traz paz para nossas mentes e corações. A Bíblia também nos ensina que Deus está sempre disposto a nos ouvir e responder às nossas orações, não de acordo com os nossos desejos, mas de acordo com sua vontade e seu propósito para nossas vidas. Jesus, em Mateus 6, 9 e 13, nos deu o modelo da oração conhecida como Pai Nosso, que nos ensina a reverenciar a Deus, buscar seu reino e confiar em sua provisão diária. 7. O propósito eterno e a esperança no futuro. Além de fornecer sabedoria para a vida cotidiana, a Bíblia também nos oferece uma perspectiva eterna. Ela nos lembra de que a vida na terra é passageira, mas a vida com Deus é eterna. A Bíblia nos ensina que, ao viver de acordo com os princípios de Deus, podemos experimentar a verdadeira paz e alegria, e que, no final, teremos um futuro glorioso com Ele. Em Apocalipse 21, 4, encontramos a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde Deus enxugará toda lágrima e não haverá mais dor, morte ou sofrimento. Esse é o final da história para aqueles que seguem a Cristo, uma esperança que nos dá coragem para enfrentar as dificuldades e viver com propósito. Conclusão: a Bíblia como manual da vida. A Bíblia é mais do que um livro antigo. Ela é viva e eficaz, como nos diz Hebreus 4:12, e oferece instruções essenciais para a vida. Ela revela o caráter de Deus, nos ensina a viver com sabedoria, nos guia em nossas escolhas e nos dá esperança e direção para o futuro. Assim como o manual de instruções ajuda a construir e operar um dispositivo, a Bíblia nos ajuda a viver de maneira que honre a Deus e nos conduza ao nosso propósito. Se permitirmos que ela guie nossas vidas, encontraremos a sabedoria, a paz e o propósito que tanto buscamos.